Graça e paz, queridos e queridas. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Agradeço a Deus pela oportunidade de compartilhar da palavra de Deus. É uma honra estarmos aqui reunidas no nome do Senhor. É uma bênção quando nós somos edificados, mas uma honra quando nós podemos ser esse canal de bênção para a vida dos irmãos. Nós estamos iniciando uma campanha no mês de setembro de cura interior, chamada Guardando a Mente e o Coração. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos da palavra e falar de uma mulher tão maravilhosa que nos ensina tanto. É o poder de uma mulher curada. E uma mulher, quando é curada, ela não é apenas aquela que recebeu um milagre físico, mas aquela que foi alcançada pela graça de Deus na sua alma, no seu coração, nas suas emoções. Seus traumas foram curados e a sua história foi curada. Jesus não veio apenas para curar doenças do corpo, mas ele veio para restaurar a nossa identidade, dignidade, o propósito de cada mulher. Ele veio para sarar feridas internas que ninguém vê, mas que pesam como correntes. E a Bíblia nos mostra que quando uma mulher é curada, a sua vida, a sua casa, até a sua geração são transformadas. E eu quero compartilhar em Marcos capítulo 5, verso 25 ao 34, dessa mulher maravilhosa que nos ensina tanto, a mulher do fluxo de sangue. E Jesus foi com ele, uma grande multidão, e o seguia e o comprimia. Estava ali uma mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma, pelo contrário, piorava. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto. Pois pensava tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou as minhas roupas? Os discípulos lhe disseram: vês, a multidão te pressiona e perguntas quem me tocou? Mas ele olhava ao redor para quem havia feito aquilo. Então, a mulher atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fique livre do teu mal. É preciosa essa palavra. Segundo a lei judaica, essa mulher era considerada impura, rejeitada socialmente e espiritualmente. Não podia tocar em ninguém, não podia ser tocada. Vivia isolada, vivia sozinha, marcada pela dor e pela vergonha. Mas essa mulher, quando ouviu falar de Jesus, ela disse: se tão somente eu tocar nas suas vestes, serei curada. Ela rompeu barreiras, superou a vergonha e com fé lançou-se aos pés de Cristo. Quando tocou em Jesus, a cura aconteceu instantaneamente, mas não parou por aí. Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fique livre do seu mal. Ele não apenas curou o corpo, mas restaurou a identidade daquela mulher, sua identidade de filha, e devolveu a paz ao seu coração, libertou essa mulher deste passado tenebroso. Uma mulher curada carrega um novo nome, uma nova identidade e uma nova história. Uma mulher curada, ela se levanta, se posiciona e volta a adorar a Deus. Quando nós somos curadas por Deus, por Jesus, gera em nós também uma missão. Uma mulher curada se torna testemunha viva do poder de Deus. Uma mulher curada não fica presa ao que sofreu,
mas se torna embaixadora de esperança. Quando uma mulher é curada, ela se torna canal de bênção daquilo que o Senhor quer fazer nos outros. Quando uma mulher é curada, ela se torna esperança para outras mulheres. Ela não carrega mais corrente e ela se torna fonte de vida dentro do seu lar. E quantas de nós ainda não tocou em Jesus? Quantas de nós ainda carregam feridas escondidas, feridas que não aparecem no corpo, mas doem na alma, feridas que não sangram por fora, mas sangram por dentro. Talvez você até esteja sorrindo para todo mundo, mas lá no fundo do seu coração, você sabe as dores, as lembranças e as rejeições que você ainda carrega. E o Senhor me trouxe aqui hoje para te dizer, Ele tem cura para você. Jesus, Ele não cura só o corpo, Ele cura a alma, cura a mente. O Senhor restaura a sua identidade, Ele muda a sua vida, muda a sua casa através da sua vida, através da sua cura. Ela não podia tocar em ninguém, ela não podia ser tocada, era como se ela estivesse morta em vida. Essa mulher do fluxo de sangue, ela vivia há 12 anos com essa dor, 12 anos com essa vergonha, 12 anos sendo chamada de impura. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus e no seu coração nasceu a fé. Se eu apenas tocar as suas vestes, eu serei curada. Ela não tocou o corpo de Jesus e ela não fez uma oração longa, ela não teve contato direto, mas a fé dela moveu o milagre que ela precisava. Quando ela tocou em Jesus, imediatamente ela foi curada. E Jesus disse algo tão poderoso, minha irmã: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fique livre do teu mal. Jesus não apenas curou o corpo dela, mas Ele restaurou a sua vida, restaurou a sua mente. Imagine a solidão que essa mulher passava, tanta vergonha, o coração dela estava tão ferido quanto o corpo. E sabe o que me chama a atenção nessa história? É que ela não pediu oração para ninguém. Ela também não ficou sentada esperando Jesus vir até ela, ou simplesmente uma irmã do coque orar por ela. Ela decidiu se levantar e romper a multidão. E decidiu dentro do seu coração: se eu apenas tocar as suas vestes, eu serei curada. Sabe qual é o nome disso, minhas irmãs? Isso é uma chave para mudar aquilo que você tem aí dentro de você. Chama fé em ação. Uma fé que não espera ser vista, mas que move-se em busca da cura. É uma fé que rompe barreiras emocionais. Uma fé que diz: eu não vou morrer com esta dor. Eu vou até Jesus. É o poder da decisão. Perceba, ela não tocou em Jesus de maneira visível. Não foi um abraço, não foi uma palavra, foi um toque escondido, um toque limitado, um toque num romper, silencioso e quase tímido, mas, minhas irmãs, cheio de fé. Isso me mostra que às vezes as nossas orações são assim, silenciosas, lágrimas, dentro de um quarto onde ninguém vê, muitas vezes tomando um banho, porque você vai tomando banho e as lágrimas vão descendo junto com a água, vão se misturando. Quando você sai dali, se você estiver com os olhos vermelhos e alguém perguntar, você vai falar, foi o shampoo, foi o sabão. Mas o Senhor vê onde ninguém vê. O céu responde, não pelo barulho da nossa voz, e sim pela sinceridade da nossa fé. O Senhor vê onde ninguém vê. Quando ela tocou em Jesus, a Bíblia diz que imediatamente o fluxo cessou. Jesus sabia que não era só no corpo dessa mulher que ela precisava dessa cura. Ele parou e disse: alguém me tocou. Ele sentiu sair virtude dele. Os discípulos acharam estranho naquele momento, porque era uma grande multidão apertando Jesus. E ele disse: saiu de mim poder. Isso é tão tremendo. Muita gente encostava em Jesus naquele momento. A palavra diz que eram muitas pessoas. Mas só aquela mulher que tocou com fé
pôde mover o coração de Deus. Ela não só tocou nas vestes do Senhor. O toque dela não foi físico, foi algo espiritual. Não foi apenas com sua mão, foi lá de dentro da sua alma, dela dizendo: Jesus, eu preciso de ti. E aqui está um segredo. A cura interior começa quando você entrega a sua dor mais profunda nas mãos de Jesus. Quando você não consegue mais falar com sua voz, quando aquilo dói tanto que nem falar você consegue. Não é sobre falar bonito, não é sobre falar e ter status, é sobre como está o seu coração posicionado, e não é sobre posição. É sobre tocar Jesus com sinceridade, com fé, com entrega. Essa fé fez Jesus parar, observar, fez Jesus sentir. A multidão era grande, mas a fé daquela mulher interrompeu a caminhada de Cristo. Ele parou só para olhar nos olhos dela e dizer: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Veja, Jesus poderia ter deixado a cura apenas no físico, mas ele foi além. Ele restaurou a identidade dela de filha. Ele chamou ela de filha. Ele restaurou a sua alma. Ele disse: vai em paz. Ele restaurou a dignidade daquela mulher. Agora ela poderia voltar para casa, para a sociedade, para a vida dela, a vida que antes ela não poderia ter em família. Ela não poderia almoçar com a família dela, ela não podia mais circular nos ambientes onde as pessoas que ela amava circulavam. Mas agora o Senhor curou ela interiormente, a cura do corpo, da mente, das emoções, onde só o Senhor pode tocar. Quantas vezes nós estamos sangrando por dentro, sangrando pela rejeição, sangramos muitas vezes por palavras que nos feriram há muito tempo e guardamos aquilo no nosso coração. Não conseguimos liberar a palavra de perdão, não conseguimos alcançar mais outros patamares porque nós não conseguimos largar aquelas correntes que nos aprisionam por palavras que nos feriram. Sangramos por lembranças que não conseguimos esquecer, e isso nos gera traumas que muitas vezes nos aprisionam e nos limitam no nosso ministério. Mas aquela mulher, ela precisou crer, e ela nos ensina isso hoje. Se eu apenas tocar Jesus, eu serei curada. Isso é toque de fé. Esse toque foi de entrega. Esse toque foi abrir a alma diante de um pai zeloso e amoroso, que ela sabia que tinha o poder de curá-la dentro da sua alma. Esse toque foi um toque de entrega. Não o tamanho da sua força que cura, é o tamanho da fé em Jesus. Por isso, hoje eu quero te convidar, minha irmã, toque no Senhor com tudo que você é. Toque com suas lágrimas, toque com sua dor, toque com a sua ferida que ninguém entende, mas o Senhor, Ele entende. Ele vai parar tudo só para olhar para você e dizer: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Se você estava como uma mulher do fluxo de sangue, rejeitada, cansada, talvez você esteja até encurvadas e sem forças para caminhar. Para de olhar para baixo, comece a olhar para cima. Talvez você esteja tão cansada desta enfermidade, deste mal-estar que você está sentindo, deste amarrar dos seus planos com Deus. Talvez os propósitos de Deus não estejam se cumprindo em sua vida, porque você não se permite olhar para o Senhor. Uma mulher curada, ela muda o ambiente. Uma mulher curada, ela gera cura também. Uma mulher curada, ela transforma a sua geração, a sua casa, a sua família. Ela pode se sentar à mesa e sorrir para a vida. Que você possa, em nome de Jesus, receber essa palavra e que o Senhor possa tocar nas suas feridas mais profundas. Que o Senhor possa sarar as suas lembranças,
os seus traumas e restaurar a sua identidade, a sua dignidade. Eu declaro sobre a sua vida, você não é mais escrava dessa dor. Você não é mais marcada por esse passado. Você é filha amada, você é filha curada de um Jesus Cristo que tudo pode. Pai querido e Pai amado, Senhor Jesus querido, nós nos colocamos diante da tua presença agora como uma mulher, Senhor, que precisa do teu toque. Nós reconhecemos, Senhor, as nossas dores, feridas escondidas, lembranças que muitas vezes sangram dentro de nós. Declaramos, Pai, tu és a nossa cura. Senhor, muitas vezes carregamos rejeições, abandono, palavras que feriram, traumas que marcam a nossa história. Mas assim como aquela mulher, nós estendemos as nossas mãos em fé e tocamos em Ti agora. Tocamos não apenas com os nossos dedos, mas com a nossa alma, com o nosso coração quebrantado. Cremos, Senhor, um simples toque em Ti é suficiente para transformar as nossas vidas. Um simples toque, Senhor, é suficiente para estancar a dor da nossa alma. Um simples toque em Ti é o suficiente para sarar a mente, restaurar a nossa identidade em Ti, Pai querido e amado. Oh, Jesus, olha para nós e chama-nos de filhas. Restaura em nós a dignidade que a dor nos roubou. Dá-nos a paz que a ansiedade tirou de nós. Devolve-nos, Senhor, a liberdade que os traumas por muitas vezes, Senhor, nos prenderam. Pai querido e amado, eu oro por cada mulher que está clamando agora. Onde havia tristeza, Senhor, possa haver alegria, coragem, possa haver, Senhor, cicatrização de feridas. Onde havia vergonha, Pai, que o Senhor possa dar honra às tuas filhas. Pai, nós cremos no teu poder, Jesus, e declaramos em fé. Hoje é dia de cura interior, hoje é dia de sermos levantadas como as mulheres curadas, libertas, restauradas e cheias da tua glória. Eu oro, Pai, te entregando cada filha tua, em nome de Jesus, e nós te agradecemos. Amém, amém.